Também existem diversas igrejas locais ou ministérios que estão disponíveis para te dar suporte. Na sala de oração, é possível incluir os seus pedidos e contar com uma comunidade inteira para orar por você. E claro, a jornada está nas redes sociais. Venha seguir a Jesus por aqui. A jornada, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto Conectados com Deus. Fique em pé aí no teu lugar, cumprimente quem está perto de você, deseja a ele uma boa noite, fale para ele uma palavra de bênção, uma palavra de paz, e diga que bom que você veio para a gente louvar o nome do Senhor juntos nessa noite, amém? Enquanto você se cumprimenta aí, e em casa também você está se cumprimentando, eu quero deixar aqui alguns convites. O primeiro é que se você for de Curitiba, eu quero te convidar para que você venha adorar a Deus com a gente aqui no templo. Toda terça-feira a gente está aqui das 20 horas até umas 21 horas mais ou menos. E é um tempo muito gostoso e a gente está aqui adorando o nome do Senhor juntos. Então fica aqui um convite. Se você for de Curitiba, venha cultuar a Deus com a gente. Você vai ser muito bem-vindo. Amém? Segundo pedido que quero fazer para você. Entre nas tuas redes sociais aí, curta o culto e compartilhe esse culto também. Cada vez que você faz isso, mais pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Terceiro pedido, se você tiver algum pedido de oração, pode colocar nesse número que vai aparecer aqui embaixo, e durante esse culto a gente vai estar conversando com você, vai estar orando por você, e mesmo depois que terminar o culto, vai ter uma equipe que vai continuar orando e intercedendo pela tua vida. Às vezes a gente passa por problemas, passa por dificuldades e não sabe a quem recorrer. Então conte pra gente qual que é o teu problema, o que você está passando, e a gente vai estar orando por você, amém? Feche teus olhos, vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui uma vez mais na Tua casa, reunidos aqui, Senhor, em família, como igreja, para nós Te adorarmos, Te bendizermos e Te exaltarmos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui para Te adorar. O Senhor que é o único Rei, que é o merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui com a gente no templo. Abençoa também, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Super, pelas redes sociais da igreja. Pai querido, que o Teu Espírito Santo também toque a vida de cada um deles, Senhor, de uma maneira toda especial nessa noite. Porque nessa noite nós estamos aqui para Te honrar e buscar a Tua presença. Pai querido, fala conosco nessa noite, nos visita, Senhor, nos ajuda e fala conosco de uma forma tremenda, em cada louvor, Senhor, através da Tua palavra que também vai ser ministrada nessa noite. Fica conosco e fala conosco de uma forma muito especial, Senhor. É o que nós Te pedimos e também Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor então, vamos nas palmas? Nos ajude nas palmas aí, tá bom? E o primeiro louvor vai nos incentivar a louvar o nome do Senhor. Cante com a gente assim. Criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, Teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o chamado ecoa, Teu povo se levantará, cantará. Cantará. Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor, amém? Continuamos cantando assim. A criação do nosso Deus, todo ser que respira louve. Dos confins da terra, Teu povo se levantará, cantará. Vales, das praias distantes, o chamado ecoa, Teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem,
Você pode aplaudir o Senhor? Amém, amém. Gente, como é gostoso a gente louvar o nome do Senhor, não é mesmo? Há um Deus que é poderoso, um Deus que está sempre com a gente. E a gente percebe a bondade do Senhor desde quando a gente se levanta. Lá de manhã, quando você se levanta, você já percebe a bondade de Deus. Se você levantou, é porque o Senhor te sustentou, te deu uma noite de sono. E aí você vai perceber a bondade do Senhor durante o dia também. Talvez resolvendo problemas, resolvendo situações que você nem imagina como é que você faria para resolver. E você percebe que o Senhor está contigo. E você percebe a bondade do Senhor até o final da noite. Quando você vai deitar, você percebe que durante o dia, se você recebeu alguma coisa, se você fez alguma coisa, se você respirou, é porque a bondade e a misericórdia do Senhor te segurou e te sustentou. Então é muito gostoso a gente louvar esse Deus, muito gostoso a gente louvar Jesus. O Jesus que veio a essa terra, se transformou em carne, habitou entre nós, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe o que é mais bonito? É que ele prometeu que virá nos buscar. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Quantos estão aqui estão esperando a volta de Jesus? Amém? Pode ser hoje a volta de Jesus. Amém? Então cante assim, se você concorda. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Cante. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Olha que lindo. Me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim,
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Amém. Louvado seja o Senhor. Tem um autor chamado Timothy Keller, que ele fala que um Deus que se humilha, que vai morrer numa cruz por nós, esse é um Deus que merece a nossa adoração. E é justamente isso que nós cantamos. Cristo veio para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado, para que de coração sincero nós pudéssemos adorá-lo. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Amém? Tem alguns pedidos de oração aqui, mas antes de compartilhar esses pedidos de oração, tem um texto lá em 1 Tessalonicenses 5,18 que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, ele está falando literalmente em todas. Às vezes a gente acha que adorar ao Senhor, dar graças ao Senhor, é só quando a gente vem no culto, estende as nossas mãos para o alto, ou só quando a gente está ali no tempo devocional. Mas dar graças a Deus, adorar ao Senhor, viver uma vida de gratidão ao Senhor envolve tudo na nossa vida. E não só momentos como esses, que são sim importantes, que são necessários, mas em tudo. E uma das formas que nós temos de adorar a Deus é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, mas também existem várias outras formas. Orando por uma pessoa, levando a palavra e compartilhando do Evangelho, abençoando a vida de alguém, sendo um ombro amigo, amando o próximo. Todas essas são formas de adoração e de darmos graças a Deus. Mas agora, nesse momento em especial, a gente vai ter os nossos momentos dos dízimos e das ofertas. E eu me recordo de uma história que eu vivenciei no início do ano passado, aqui no Ministério Infantil da nossa igreja. Um menininho de 7 anos de idade chegou na hora das ofertas ali com uma sacola, um sacolão assim, cheio de moedinha. E a gente ali que trabalhava no ministério, a gente olhou e ficou impressionado, né? Porque, poxa, aquilo parecia ser tudo que ele tinha ali, que ele tirou do cofre. Criança gosta, né, de ter o cofrinho que junta dinheiro. E na hora que ele colocou lá, ele pediu a palavra. E a gente foi, entregou o microfone na mão dele. Ele falou, esse dinheiro aqui era o dinheiro que eu estava juntando para comprar um videogame novo. Mas o Senhor colocou no meu coração que eu devia entregá-lo. Um menino de 8 anos de idade, 7 para 8 anos. Eu lembro que quando eu vi aquela cena, aquilo me constrangeu de uma forma, porque muitas vezes eu confesso para vocês que eu ia dar o meu dízimo no início do mês, ou fazer as minhas ofertas, mas sempre questionando a Deus, Senhor, esse mês está apertado. Ou até, não, Deus, será que eu preciso mesmo fazer isso? E sempre que eu me questionava, eu via que o meu coração estava no lugar errado, porque o que o Senhor pede de nós não é uma quantia, o que o Senhor pede de nós não é ofertas milionárias, não é isso. O ato de ir ofertar e de dar o dízimo mostra muito mais do nosso coração do que de valores e quantidades. E quando aquele menino foi lá e doou toda aquela oferta que ele tinha, todo aquele dinheiro que ele guardou no seu cofre para comprar algo que ele queria, deu para ver nitidamente na cara dele, no olhar dele, que ele fez aquilo porque ele amava o Senhor. E o mais legal e o mais constrangedor para mim foi que ele estava feliz com isso. Ele estava literalmente dando graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Eu não sei do contexto de vida dele, não sei se os pais dele têm uma condição financeira boa ou ruim, mas o que eu sei é que aquele menino entendeu o que é dar graças em todas as circunstâncias. Talvez hoje você não veio preparado para dizimar e para ofertar. E se você não veio, tudo bem. Mas eu te aconselho a refletir. Em que área da sua vida você precisa dar graças ao Senhor? Em que circunstâncias do seu cotidiano, do seu dia a dia, você é chamado para dar graças ao Senhor? A palavra é muito clara. Deem graças ao Senhor em tudo. Então, que essa palavra possa fazer sentido para você, como fez para mim, que esse testemunho desse menino de 7 para 8 anos de idade
possa tocar o seu coração como tocou o meu. E se você veio preparado para ofertar ao Senhor nesse momento, aqui tem o QR Code e as informações para que você faça isso. Mas a dica que eu vou te dar é: faça de coração, com um coração grato e disposto a entregar a um Deus que entregou tudo, como nós cantamos aqui. Um Deus que derramou do seu próprio Filho na cruz, para que nós pudéssemos hoje dar graças a Ele em todas as circunstâncias. Além de fazermos isso, nós fazemos também esse tempo como um tempo de oração, e tem alguns pedidos aqui. Tem o pedido da Sueli. Ela pede oração pela prima dela, chamada Sônia, que está passando por momentos difíceis. Vamos orar sim, Sueli, por você, pela sua família. E também orar pelos nossos irmãos em Cristo que estão talvez passando por uma enfermidade. Talvez você veio aqui hoje e você está passando por uma enfermidade na sua vida, por um momento difícil, conturbado. Mesmo nos momentos difíceis, nós somos chamados a dar graças a um Deus que também passou momentos difíceis quando se fez homem por nós, mas que triunfou e, como o nosso irmão nos lembrou aqui, voltará para trazer renovo e para trazer alegria para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permite viver como igreja. Tempo de buscar a Tua presença, Pai. Tempo de olharmos para o Senhor e entender que o Senhor é o centro de todas as coisas. Que a vontade do Senhor para nós é que possamos nos relacionar com o Senhor. E Pai, enche-nos de gratidão a Ti pelo que o Senhor fez na cruz por nós e ainda faz. Pai, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança e que isso possa encher o nosso coração de gratidão, para que em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias, não só nos momentos grandiosos, mas nas coisas simples, nós possamos ser reconhecidos como pessoas que dão graças ao Senhor, por quem o Senhor é. Um Deus bom, misericordioso, que nos ama, que nos transforma, que nos corrige, mas faz tudo isso por amor de nós. Pai, eu coloco diante do Senhor os pedidos aqui feitos, coloco diante do Senhor os irmãos da nossa igreja que no momento passam por alguma enfermidade ou um momento difícil. Peço por aqueles irmãos que estão em um momento de crise de fé. Deus, vem com a Tua presença renovadora na vida desses queridos, Pai. Deus, traz a alegria da Tua salvação. E que, Pai, cada pessoa, eu te peço por cada pessoa que nesse momento ofertou a Ti, enche o coração dessas pessoas de alegria, pois tudo que nós temos vem do Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Eu peço que continue nos conduzindo nesse tempo de adoração e também abra os nossos corações para ouvirmos da Tua palavra, que é viva e verdadeira. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois pra ser maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Cante. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Só as irmãs cantando agora. Vai. Perto quero
E agora os irmãos com a gente. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, amém. Como Deus é bom, não é verdade? Como eu e você temos alegria em adorar, não é? Você não fica feliz por poder vir à casa de Deus? Você não fica feliz pela liberdade que você tem de, talvez parece algo bobo e simples, mas colocar um adesivo no teu carro dizendo que você crê em Deus? Talvez colocar ali a referência de um peixe ou qualquer outra coisa. Graças a Deus, porque nós temos a liberdade em o adorar. Você pode se assentar e eu convido você, pensando nesse Deus que temos a liberdade em o adorar, a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel 3, 1 a 9, para que mais uma vez possamos estudar esse texto que fala tanto aos nossos corações, esse texto que vem nos falar e vem nos dizer de um Deus que se importa, de um Deus que escuta e de um Deus que fala. Você crê que Deus fala com você? Deus já falou com você? Você já escutou o direcionamento, a instrução de Deus para a tua vida? Olha só que interessante como Deus fez com a vida de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham e as visões também eram raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você. Volte para a sua cama. Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor Deus quem o estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel voltou para a cama. Feche os teus olhos por um instante e, mais uma vez, peça que a presença de Deus venha sobre a tua vida. Peça que Ele te visite poderosamente. Senhor Deus, Pai, queremos te clamar nesse tempo que mais uma vez a tua palavra, Pai, venha tocar os nossos corações, a nossa mente, Pai, produzindo e trazendo transformação, renovo e mudança, Pai, e que assim hoje, Pai, seja o teu ministrar e ensinar a nós, Pai. Visita-nos, Pai, com poder. É o que eu te clamo e peço, em nome de Jesus. Amém. E olha que interessante, gosto muito desse texto, já preguei ele outras vezes e cada vez que eu volto a olhar para esse texto, eu aprendo coisas diferentes. Cada vez que eu revisito um texto da palavra de Deus, Deus fala, toca e ensina coisas novas ao meu coração e eu creio que na tua vida não é diferente. Não é verdade? Cada vez que você volta para um texto, você pode ler ele o mês inteiro. Eu tenho certeza que todos os dias Deus vai trabalhar e mostrar aspectos novos ao teu coração. Não é que o texto mudou o que ele está ensinando, mas é que quando Deus testifica a palavra revelada em nossos corações, ele produz mudança e transformação. E com esse texto, para mim, não é diferente. E eu volto a olhar para ele e eu vou perceber que a história de Samuel, ela começa muito antes do seu nascimento, não é verdade? Talvez aqui eu faça uma pausa e pergunto para aqueles que têm filhos. Alguns sonharam por muito tempo em ter, alguns se programam. Eu lembro uma vez que eu falei com um casal de amigos e eles disseram o seguinte: não, nós vamos casar e depois de 5 anos de casados nós vamos ter filhos. Eles já sonhavam com os seus filhos, eles já se programavam para isso. Alguns vão dizer, né? Puxa, eu não sei exatamente em quanto tempo, mas eu tenho orado pelos meus filhos. Talvez alguns vão dizer: olha, eu nem esperava, mas de repente Deus mandou essas bênçãos na minha vida. Eu lembro com a minha esposa que quando a gente casou, nós também nos programamos e sonhamos, pensando assim: não, puxa, depois de 2 anos de casado, a gente começa a pensar isso, aquilo, aquele outro, e de repente Deus mandou a bênção antes do que a gente planejava. E aqui, com Ana, não foi diferente. A sua mãe, ela já sonhava em ter um filho, ela clamava a Deus. Ali a gente vai encontrar no verso 2 outras questões e situações que era um pouco mais difícil que ela tivesse um filho, mas aquela mulher não desistiu de pedir, aquela mulher não desistiu de buscar o desejo do seu coração, colocando ele aos pés do Senhor. E ela pedia por um filho. E mais do que isso, nós vamos ver que aquela mulher, ela fez um voto com Deus, que está lá em 1 Samuel 1:11. Se você voltar um pouquinho aí na tua Bíblia, e diz assim: Senhor dos exércitos, se me deres um filho varão, eu te oferecerei ele por todos os dias da sua vida. Ela não queria só um filho, mas aquela mulher queria um filho para poder dedicá-lo a Deus, para poder ensiná-lo e instruí-lo nos caminhos do Senhor, para que ele pudesse e fosse diferença por Deus no meio daquele povo. Olha só que interessante. Olha só o que era o desejo do coração daquela mulher. E em 1 Samuel 2:1-10, nós vamos ver que Deus atendeu a sua oração, porque nós servimos e cremos num Deus que vivo está,
num Deus que ouve as nossas orações, num Deus que se importa, não é verdade? E aqui nesses versos do capítulo 2, nós vamos encontrar e nós vamos ver esse cântico de gratidão de Ana, louvando e adorando a Deus, porque o Senhor atendeu a sua oração. A sua oração foi respondida. E hoje eu quero te fazer uma pergunta bem simples. As suas orações, elas têm sido atendidas? As suas orações, elas têm sido respondidas? E eu vou um pouquinho além e eu vou te perguntar também, o que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido? O que você tem falado e colocado diante do Senhor? E eu continuo a questão quando eu te pergunto assim, o que você tem pedido tem a ver com o desejo do teu coração? Ou melhor, o que você tem pedido tem a ver única e exclusivamente com o desejo do teu coração? Ou somente com os desejos do teu coração? Ou o que você tem pedido a Deus tem a ver com o propósito do seu chamado, com o propósito que Deus tem para a tua vida? Quais têm sido as tuas orações? A oração de Ana, ela foi atendida. Ela foi atendida porque tinha a ver com o propósito, com o chamado que Deus tinha para a vida daquela mulher, para a vida daquela criança. Por isso Deus concedeu. Mas Deus também nos ama a ponto de muitas vezes conceder os desejos do nosso coração. Eu me lembro quantas coisas Deus tem me atendido e algumas vezes eu até penso, puxa vida, Deus, essa o Senhor nem precisava, mas glória a Deus pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. E eu acredito que você não é diferente. Muitas vezes, você, assim como eu, deve se pegar orando por coisas que você fala, uau, Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou buscando e eu estou pedindo a coisa certa? Será que eu estou pedindo pelo teu propósito na minha vida? Ou será que eu estou pedindo para que a minha vontade, o meu desejo seja realizado? Será que o meu desejo tem a ver com a vontade de Deus para mim? Será que a minha vontade tem a ver com o que Deus quer para a minha vida? E por isso eu paro para pensar que algumas vezes as minhas orações, elas não são respondidas porque elas estão desalinhadas com a vontade de Deus para o meu coração e para a minha vida. E aí eu volto a olhar para Ana. Aquela mulher tinha um propósito, ela tinha um desejo, ela queria ver a sua descendência, seus filhos, o seu filho ali em especial, servindo e adorando ao Deus Altíssimo. E Deus atendeu a oração daquela mulher. E logo que o menino nasceu, ela o chamou de Samuel. Não poderia ser diferente, não é verdade? Cujo nome significa Deus ouviu. Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu a minha súplica. Deus ouviu o meu clamor. E logo que o menino nasceu, Ana o levou à casa do Senhor e o deixou aos cuidados do sacerdote Eli, para que ele pudesse ser educado e instruído nos caminhos do Senhor, conforme compromisso que aquela mulher havia feito com Deus.
Você tem honrado os compromissos que você faz com Deus? Você cumpre com aquilo que você se compromete com Deus? Talvez você tem falado, tem dito, tem pensado, tem pedido coisas que muitas vezes são difíceis de serem cumpridas. Coisas que muitas vezes na tua vida, dentro da tua dinâmica, exigem um esforço tremendo, então você não consegue. Sabe aquele propósito que talvez você vai dizer assim, não, esse ano eu falei para Deus que todos os dias eu ia fazer o meu devocional, ia acordar cedo, ia ler a Bíblia, ia orar, e de repente eu estou vendo que o mês 5 está terminando, vamos entrar no meio do ano e ainda não comecei. Eu não sei se você já fez isso ou não, mas eu já me peguei algumas vezes fazendo alguns combinados com Deus que eu mesmo não sou capaz de cumprir. Ou talvez me falta a força e a determinação necessárias para entender que aquele com o qual eu me comprometi, ele precisa ser honrado. E ela sim levou o menino, como ela se comprometeu com Deus para ser instruído nos caminhos do Senhor. E quando eu penso nisso, eu não consigo deixar de lembrar, eu não consigo deixar de pensar, eu faço um paralelo ao olhar para os meus filhos nesse culto, ao olhar para a minha família aqui comigo e saber e entender que eu os trago com o propósito de que eles também possam ser instruídos no caminho do Senhor, conforme o meu compromisso com Deus de ensiná-los a ouvir a sua voz. Ou seja, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi trazer aqueles que eu amo para cá, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, para aprenderem ainda mais da palavra do Senhor. É uma escolha que eu fiz para a minha vida, é uma escolha que eu fiz para a minha casa, é um compromisso que eu tenho colocado diante de Deus de instruí-los nos caminhos do Senhor. E sabe, isso tem a ver com aquilo que acreditamos e vivemos. Isso tem a ver com aquilo que eu acredito, isso tem a ver com aquilo que eu vivo todos os dias. Eu não posso dar ou oferecer algo diferente do que aquilo que eu faço, porque o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração e mudou a minha vida. E hoje o que eu faço e ofereço é mostrar aos meus filhos que eu sirvo a um Deus que mudou a minha vida e pode fazer o mesmo pela vida deles. E sabe, ao falar para eles, ao falar hoje para vocês naquilo que eu acredito, nós vamos encontrar nos versos 1 a 3 desse texto um retrato da condição moral daquele povo naquele momento em que Deus fala com aquele menino. Nós vamos encontrar um retrato aqui de como estava aquela sociedade doente. E talvez você vai dizer, nada diferente do que está hoje. Nada diferente do que vai ser aqui, daqui 5, 10 ou 100 anos. Até que ele venha, essa sociedade vai continuar doente. E sabe, o que me chama a atenção na condição moral desse povo naquele momento, era que, logo no verso 1 ele vai dizer, as palavras do Senhor eram raras.
as visões e os sonhos também eram raros. E o sumo sacerdote Eli já era quase cego. Aquele que tinha a missão de conduzir o povo de Deus, já quase não enxergava mais. Como pode um cego guiar o outro? Em meio a esse cenário em que nada está acontecendo, e espiritualmente nada acontece, tudo parado. Então, um menino, cujo nome simplesmente significa Deus ouviu. Um menino que dormia ao lado da Arca da Aliança, dormia na tenda sagrada, ao lado da arca. Aquele menino agora passa a ouvir: Samuel! Samuel! Estou aqui, respondeu ele. E então, olha o que o verso 5 diz: correu para onde ele estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. E sabe qual é a lição que eu vou aprender com esses versos? É que eu e você precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Sabe por quê? Samuel cresceu na casa de Deus. Desde muito pequeno. Samuel dormia na tenda da Arca da Aliança. Sabe, a Arca da Aliança, ela representava para o povo a sua presença revelada. Aquele menino estava ali, ao lado da presença revelada de Deus todos os dias. Ele estava ali, junto aos pés de Eli, do sacerdote, aprendendo e vivendo com ele os ofícios. Mas aquela noite, ela foi diferente. Aquela noite foi diferente de tudo aquilo que ele já vivia, que ele havia vivido, tudo aquilo que ele havia ouvido falar. E eu creio que assim como foi Samuel naquele momento, essa noite, ela vai ser diferente de tudo que você já ouviu e viveu. Se você aprender a ouvir a voz de Deus. E sabe, aquela noite foi diferente porque ele ouviu: Samuel! Samuel! Aquele menino escutou alguém o chamando. A sua reação natural, ela foi correr para Eli, ver o que ele precisava. Sabe por quê? Essa era a voz que Samuel conhecia. Ele só conhecia essa voz. E para sua surpresa, quando ele chega junto a Eli, o sacerdote olha para ele e fala: ei, volta a dormir, eu não te chamei, não fui eu que te chamei. E isso me faz pensar, qual voz você conhece? E isso me faz pensar, qual voz você tem escutado? E isso me faz pensar, qual voz tenho direcionado? Qual voz você tem escutado? Mas sabe, o verso 7 me chama a atenção e eu vou perceber que Samuel não conhecia o Senhor. Olha o verso 7. Pois o Senhor ainda não havia falado com ele. E sabe qual foi a minha surpresa? É pensar que Samuel cresceu na casa de Deus, desde muito pequeno. Samuel dormia
na tenda, ao lado da arca, todos os dias, aprendendo e vendo. Então, eu vou entender que nem sempre viver na casa de Deus significa que eu conheço a sua voz. Você está entendendo isso? Nem sempre viver na casa de Deus significa que você o conhece, que você escutou a sua voz. Certo dia eu saí aqui da igreja e aqui na frente eu vi colado naquele ponto de ônibus um cartaz que dizia o seguinte: ir todos os dias a um hospital não te torna um médico. Se você for todos os dias a um hospital e passar a tarde lá, daqui a algum tempo você se torna um médico? Não. Ah, Carlos, mas eu vou sair cheio de conhecimento. Pode ser, mas ir a um hospital não te torna um médico, assim como vir à igreja não te torna um cristão. Sabe por quê? Porque ser um cristão não tem a ver com tempo. Quantas horas você passa na igreja? Não adianta você chegar aqui 6 da manhã e sair meia-noite. Não é isso que vai te tornar um cristão. Não tem a ver com tempo, com hora do dia. Mas sabe, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, te mostrando, te instruindo. Olha o que o verso 8 vai dizer. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e então Eli compreendeu que era o Senhor quem o estava chamando o menino, e ordenou ao menino: volte para a cama, e se ele falar outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo ouve. E sabe, hoje o meu desafio para você, ele é bem simples. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa, assim como Samuel naquele momento, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com uma vida consagrada e dedicada a Deus. Não com tempo, não com hora do teu dia, mas com relacionamento. E sabe, enquanto essa música toca, eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante. E a pergunta é: como está teu relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Como está? Talvez teu coração está machucado. Talvez você está me escutando aí e está dizendo assim: eu nem sei o que é um relacionamento com Deus. Eu nem sei se eu tenho. Talvez você está aí e está me dizendo: eu nem sei qual é a voz de Deus, pois eu nunca ouvi. Eu nem sei se Deus fala comigo porque eu não me lembro qual foi a última palavra que Ele me deu. Talvez seja esse o sentimento no teu coração. Talvez você esteja há muitos anos na igreja. Talvez você até lidere alguma área, algum projeto, alguma coisa. Mas até hoje você ainda nunca entendeu o que Deus quer de você. Talvez você tenha ido de igreja em igreja,
ministério em ministério, e até hoje você nunca se encontrou. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a discernir a voz de Deus para a tua vida, seus planos, os seus propósitos, os sonhos que Ele tem sonhado para você, as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que você andasse nelas. Está lá em Efésios, as boas obras. Talvez você ainda não sabe quais são, mas hoje, essa noite, eu quero te desafiar a mudar essa realidade. E sabe como você vai fazer isso? A dizer em alta voz, assim como Samuel fez lá no verso 9, fala, ó Senhor, pois o teu servo ouve. Fala para Deus agora. Fala para Ele, fala, Senhor, eu quero ouvir, eu quero conhecer a Tua voz. Mas sabe, para isso acontecer, você precisa buscar Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você precisa entender e dizer que Ele é teu único e suficiente Salvador. Você precisa hoje entregar tua vida por completo a Deus. E se hoje você quer fazer isso, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração a Ti. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida e faz algo novo, Senhor, porque eu quero ouvir a Tua voz. Fala com Ele agora enquanto essa música toca. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão plena e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem desfrutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te Chamou-me não só uma vez, tantas tem que eu triste humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras
Sabe, esse Deus que te resgatou, assim como Ele fez lá com Samuel, Ele quer falar com você. Ele quer falar a sua doce voz. E sabe como você vai escutar? Através de uma vida de consagração diária a Ele. Você vai escutar a sua voz quando você ler a Bíblia todos os dias. Você vai escutar a sua voz quando você orar a Ele, porque a oração é a nossa conversa com Deus. Por isso eu quero hoje te desafiar a uma vida de busca em oração e leitura da palavra. Então Ele vai revelar os seus planos maravilhosos para a tua vida. Eu creio nisso. Amém? Você crê também? Você pode se alegrar porque você serve a um Deus que fala, porque você serve a um Deus que se importa. Então olha só, começa hoje orando, começa hoje lendo a palavra, porque Deus quer falar com você. Deus te abençoe. Amém. Que mensagem maravilhosa que a gente ouviu nessa noite, né? Vamos ficar em pé para a gente estar adorando o nome do Senhor com a nossa última canção. Vamos cantar com alegria. Amém. Nos ajude nas palmas aí, tá bom? És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. E com essa canção nós estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, você que esteve com a gente aqui no templo, que precioso foi ter a presença de vocês aqui. Nosso muito obrigado de coração. A vocês também que nos acompanharam pelas redes sociais da igreja, nosso muito obrigado. E fica aqui o convite para que na próxima terça você esteja aqui com a gente em mais um culto, conectados com Deus, pois eu tenho certeza que Deus tem uma nova palavra, uma nova bênção para você. Amém? Continuamos cantando assim. Todo o meu coração
coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Amém. Vão em paz, tenham todos uma excelente e abençoada noite.